Olá, gente! Hoje nós vamos dar início à nossa correção da última aula, tá? Lá na página 23, pode acompanhar pelo livro de vocês, tem a seguinte pergunta, na número 37. Segundo esse trecho da canção, quando as palavras se tornam emergenciais? E, no caso, justifique a sua resposta. Temos duas perguntinhas, tá, gente? Lembrando que vocês não precisam ficar sempre presos ao gabarito, vocês têm a liberdade de estar escrevendo, tá? Para que tenha uma produção pessoal. Lembrando que se tiver muito diferente, vocês apagam e colocam do gabarito. Se estiver próximo, pode deixar. E se continuar com a dúvida, pode mandar por e-mail, que eu vou estar respondendo para vocês, tá legal? Então vamos lá. A resposta seria: as pessoas tornam-se importantes quando é necessário haver comunicação, quando é preciso dizer o que se sente, cumprir uma sentença ou pedir desculpas. Na própria 23, ela na lateral, ela tem uma outra pergunta, tá? Identifique na canção os versos que transmitem a ideia de que palavras não podem ser tomadas isoladamente, fora do contexto. Qual seria a resposta? A resposta é, no caso, você pode estar identificando nos 6 primeiros versos, né, desse poema e nos versos 17 e 18, tá? Vocês podem dar uma lidinha lá para estar verificando qual seria. Os 6 primeiros seria a partir de palavras não são mais até palavras não são boas. E a 17 e a 18 seria palavras não têm cor e palavras não têm culpa, tá legal? Já lá na página 23, no final, né, tem um textinho para vocês estarem lendo e estarem respondendo também lá na página 24, que seria em relação ao número 38. Procure atribuir significado a estas palavras. Lesmolizas, vocês podem dar o significado de lesma. Tolvas, de tontas ou de lentas. Rondavam, de andavam. E gramilvos, de gramados. Tá legal? Porque se vocês procurarem essas palavras, né, elas não têm um significado no dicionário, mas elas se aproximam dessa significação. Já na letra B, vocês podem observar entre essas palavras quais dão nomes a seres. Seria qual? Lesmolizas e gramilvos, tá? Letra C, qual ou quais dentre elas indicam uma ação? Seria qual? Aqui tem o poder de verbo, né? Arrondavam. E na letra D, entre essas palavras, aqui atribui uma característica a outra, tolvas, tá? Já na letra E, em que critérios você se baseou para responder as perguntas da letra B, C e D, né? Em relação aos critérios que nós aprendemos na videoaula. Critério semântico, sintático e morfológico. O semântico seria por qual motivo? Possíveis sentidos dessas palavras no contexto. O sintático seria a posição que ela ocupa na frase. E morfológico é a composição delas na frase, tá? Que no caso das palavras, que você pode identificar em relação ao plural, né, do verbo. Na coluna ao lado, no número 39, está pedindo para vocês preencherem a coluna em relação à função, tá? As funções que está exercendo. A primeira, caracterizam os seres, seria o número 7. Expressam sentimentos ou emoção, número 1. Indicam ação ou estado, número 5. Dão nome a seres, número 6. Ligam 2 termos de um mesmo enunciado, seria o número 3. Indicam circunstâncias, número 4. Relacionam 2 enunciados ou 2 termos de um enunciado, seria o número 2, tá? Já lá vamos pular para a página 26, lá embaixo, né? Tá fazendo a perguntinha lá na 40 e vem a letrinha A. Qual é a função sintática da preposição? A função sintática da preposição é qual? Ligar 2 termos de uma mesma oração, tá? Na sua lateral, né, lá na página 27, nós vamos estar preenchendo essa coluna de principais conjunções em relação a cada uma solicitada, tá bom? A primeira é e, nem e mais também. A segunda, mais, porém, contudo. A terceira, ou, ora, ora, já, já. A quarta, logo. O pois, posposto ao verbo, no caso, depois do verbo. O portanto.
A última é o pois, anteposto ao verbo, que seria antes do verbo, o porquê e o que. Já na letra C, também para vocês preencherem a coluna, tá? Em relação à classificação, que seria qual? Causais, condicionais, consecutivas, comparativas, conformativas, concessivas e temporais, tá? Já na letra D, vocês têm que preencher em relação às conjunções integrantes, tá? Seria quais? O se e o que. E quais são os tipos de oração que elas podem introduzir? Elas introduzem as orações subordinadas substantivas, tá? Que é um conteúdo que a gente vai ver mais pra frente. Já lá no finalzinho da página 27, tá fazendo uma perguntinha no balão em relação ao advérbio, tá? Aí a gente vai preencher. Em relação ao modo, o ponto de vista semântico, qual seria a importância? Ele indica circunstância de tempo, modo, lugar, intensidade, negação, dúvida e etc. Já no sentido do ponto de vista morfológico, o advérbio ele é o quê? Invariável, tá? Já no modo sintático, o advérbio ele caracteriza o quê? O verbo e pode modificar um adjetivo ou o próprio advérbio, tá? Já lá na página 28, né, tem uma bolinha para você estar preenchendo em relação às informações do verbo, tá? No caso, de acordo com o critério semântico, qual seria a função do verbo? Ele indica ação, estado ou fenômeno, tá? Quanto ao tempo, ele indica as ações ou fatos se realizam no presente, pretérito e no futuro, tá bom? Na letra F, também para completar a frase, em relação à locução adjetiva, que seria o quê? É a expressão que exerce função de adjetivo, é formada de preposição mais substantivo ou por preposição mais advérbio, tá? Aí tem os exemplos aí para vocês preencherem. O primeiro seria de anjo e o segundo seria de ouro, tá bom? Tem um quadrinho abaixo para vocês preencherem em relação ao substantivo, né? Para vocês estarem identificando o substantivo. Homem e país seria o quê? Substantivo comum. O Paulo e o Brasil seria substantivo o quê? Próprio. Chuva e mensagem seria o quê? Substantivo concreto. Já abstrato seria o quê? A palavra fuga e amor. E batalhão, no caso de soldado, seria o quê? Substantivo em relação ao quê? Ao coletivo, tá legal? Também continuando a preencher, né? A completar as frases em relação ao verbo ainda. Uma atitude de certeza costuma-se usar o indicativo. Em relação à dúvida, suposição, necessidade ou desejo em relação, emprega-se o quê? O subjuntivo. Para emitir ordens, conselhos ou fazer pedidos, convite, advertência, emprega-se o quê? Geralmente o imperativo, tá legal? Aí tem um quadrinho abaixo para vocês estarem preenchendo em relação ao artigo. Vamos lá. Os artigos definidos são o, a, os, as. Já os indefinidos são uns, uma, umas. Já na letrinha G, lá na página 29, é para vocês completarem as informações em relação ao pronome. Esses pronomes que estão aí, eles são pronomes o quê? Pessoais, tá legal? Já na H, vocês vão estar completando também a frase, tá? Qual é a definição de interjeições? Elas exprimem apelo, admiração, espanto, dor, desprezo e advertência, tá legal? Na letra I, qual é o que expressa o numeral, né? Ele expressa a quantidade dos elementos de um conjunto, sua ordem, fração ou multiplicação, tá? Na lateral, nós vamos também estar preenchendo em relação ao pronome. Nessa primeira coluna, ela está se referindo aos pronomes possessivos. A coluna ao lado, aos pronomes demonstrativos.
Tá do meio, né? Ela está se referindo aos pronomes interrogativos e a última está se relacionando aos pronomes relativos, tá? Já na página 29 ainda, lá no finalzinho, ele está fazendo uma pergunta. Considerando o enunciado desse texto, faça o que se pede. Vamos lá. Letra A. Descreva a situação comunicativa instaurada nesse cartão. Então, vocês vão ter que descrever o que está acontecendo, tá bom? Vamos lá. Ele justifica que não realizou a tarefa da escola porque seu computador teria sido contaminado por um vírus. Ainda, o aluno continua a se justificar prevendo que um possível contra-argumento da professora, tá? Então, assim, vocês estarem contando, descrevendo, né, tudo que está acontecendo ali, tá bom? Lembrando que as dissertativas não precisam estar exatamente como o gabarito, mas elas têm que estar bem próximas, tá bom? Se é muito diferente, aí vocês apagam e colocam o que eu estou passando para vocês. Na letra B, está pedindo para identificar qual seria a classe gramatical das palavras desse diálogo, tá? Que está lá sendo perguntada na número 41. Nós temos vários, tá? E a gente separou todos aqui para ser definido. Tem que ser todos, tá, gente? Não pode ser alguns. Substantivos seriam quais? Tarefa, computador, vírus, lápis, caneta. Advérbio seria o não. Pronome possessivo, meus e minhas. Pronome demonstrativo, esse. Conjunções é o e o porquê. Artigo seria o a e o tá bom? Lá na página 30, né, ainda no número 42, o principal propósito comunicativo do texto é... Qual seria, gente? Seria em relação àquele que está sendo falado a mais voluntários, ajudando anonimamente do que escândalos ganhando as capas de revista, tá? Aquela que tem o símbolozinho da Coca-Cola. Ela está se referindo ao que, gente? A alternativa é, tá? Que seria valorizar o produto anunciado aos olhos do consumidor, associando a imagem do coração e a mensagem de esperança, tá? 43. Assinale a alternativa em que as palavras do texto foram classificadas corretamente. Então, essa daí seria a alternativa B, tá? Bons e escândalos, no caso, eles estão sendo classificados como substantivo, super certinho, tá bom? Já na 44, observe o emprego da palavra voluntários nos dois enunciados, né? Nós temos duas frases. A primeira, há mais voluntários ajudando anonimamente. Na segunda, há mais empresários voluntários ajudando anonimamente. Aí vem a pergunta, que diferenças semântica e gramatical se observam entre essas duas palavras? Então, vamos lá. A gente pode observar que ela está sendo colocada como voluntários, ela está tendo significado de substantivo, tá? Na primeira oração, na primeira frase. Por quê? Ela está nomeando aqueles que ajudam anonimamente. Já na segunda, ela é um adjetivo. Está funcionando como o quê? Um modificador de empresários, tá? Na 45, é basicamente a mesma coisa da 44, tá? Eu vou ler as orações para vocês. Na exposição, o touro malhado chamava atenção. Na 2, na exposição, o malhado do touro chamava a atenção. Qual seria a diferença dela, gente? Na primeira, malhado é adjetivo, tá? Pois ele está modificando o substantivo touro. Já na segunda, ele é substantivo, tá? Porque ele é determinado pelo artigo o e modificado pela locução adjetiva do touro, tá? A gente tem que sempre ficar atento ao que a palavra significa no seu contexto, tá? A gente não pode pegar a palavra, ela de forma isolada e fazer a classificação, porque senão ela estaria sendo classificada como o quê? Sempre como um adjetivo, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso para não errar nas avaliações. Então, vamos lá. Já lá na página 31, no exercício 46, também temos duas orações para vocês completarem as alternativas, tá? Lá na letra A, em os termos bons, não, sim e olhar são classificados respectivamente como sendo adjetivo, advérbio, advérbio e verbo, tá?
Letra B, em 2, os termos os, o, aquele e um devem ser classificados, respectivamente, como artigo definido, pronome demonstrativo e numeral. Já na C, em 2, os termos bons, não, sim e olhar devem ser classificados como substantivos, tá? Letra D, pode-se concluir das classificações feitas em A, B e C que palavras de outras classes gramaticais acompanhadas por artigo, pronome ou numeral se transformam em substantivo, tá? Na 47, vocês vão estar preenchendo a coluna em relação à significação de cada definição, né, de que elemento que eles estão se referindo, tá legal? Então, vamos lá. A primeira, advérbio de modo, depois advérbio de tempo, advérbio de dúvida, advérbio de intensidade, advérbio de afirmação, advérbio de inclusão. Professora, eu preciso colocar advérbio? Sim, precisa, para vocês já estarem acostumados em relação a cada uma definição, tá? Não coloquem só de modo, de tempo, de dúvida, de intensidade e de afirmação e de inclusão. Coloque sempre a resposta completa, tá bom, gente? Já lá na lateral, em relação ao Kiko, né, que a gente está vendo aí na imagem, acompanhando pelo livro na página 31, o substantivo gentalha é formado pelo acréscimo do sufixo alha ao substantivo gente. Para o que, gente? Letra D, imprimir valor depreciativo ou pejorativo equivalendo a desprezível, tá? Lá na página 32, de que se trata o texto? O que o texto está falando? Sobre qual assunto, tá? O assunto dele trata do debate instaurado a partir da sanção da Lei 12.605, que determina o uso em diplomas da flexão de gênero para nomear profissões ou grau, tá legal? Já na 50, no corpo da notícia, que nome antes considerado uniforme ou neutro é empregado? É a palavra presidenta, tá? Que antes ela está escrita como o quê? Uma forma feminina, mas antes ela era uniforme, que era presidente, tá? Que podia referir-se tanto a um homem quanto a uma mulher que ocupasse o quê? Esse cargo, tá? Na 51, de acordo com o texto, a iniciativa visaria assim dar um passinho em direção à igualdade de gêneros. Qual seria a alternativa? Seria a alternativa uma política de valorização feminina para a equidade entre homens e mulheres, tá? Os direitos iguais, né? Na 52, tem a perguntinha lá no finalzinho, assinale a alternativa em que o argumento é contrário ao apresentado por Bechara. É o que? A letra A, a lei normativa no papel, o que já é norma na prática cotidiana. Quer dizer, agora amparadas por lei, as instituições formadoras podem inscrever nos diplomas e certificados que emitem doutor fulano ou doutora fulana, tá? Na 53, está perguntando, com base nos textos anteriores, explicite qual foi a dedução do narrador do texto de Veríssimo e qual foi o critério utilizado por ele para chegar a essa conclusão. Gente, tem duas perguntinhas também, tá? Sempre fiquem atentos a isso, para não errar também nas suas avaliações. A primeira, a gente pode observar que ele deduziu o quê? A entrada do banheiro masculino era indicada por um limão e a do feminino era por uma laranja. Qual o critério que ele fez, gente? A utilização do emprego do artigo, né? O para o masculino e o a para o feminino. Encerramos aqui a nossa atividade, nossa correção, tá? Eu estarei online, logada na segunda-feira, tá? Na plataforma. Acessem a plataforma, aproveitem as ferramentas, tem várias coisas interessantes. Eu coloquei também bastante coisa lá para vocês estudarem, botei um link,
tá? Explorem a plataforma do Pitágoras, que vai estar auxiliando vocês bastante. E qualquer dúvida, vocês podem também estar enviando para o meu e-mail, né, que eu coloquei na outra aula e que eu vou estar falando agora novamente, que é michele.silva@cejfm.com.br, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem em casa, se cuidem, que breve estaremos juntos, tá bom?